Bom dia. Atos 4, a partir do versículo 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 9. Visto que hoje somos questionados em relação a um ato de caridade praticado a favor de um homem doente e sobre o modo como foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de quem o nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificaste, porém a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Sim, por intermédio desse nome é que este homem está aqui, diante de vós, plenamente curado. Pedro e João, em nome de Jesus, nós vimos, Jesus usou eles para curar um aleijado ali de nascença. Em virtude disso, as pessoas correram para ele e antes que as pessoas começassem a adorar, vocês curaram, Pedro se levanta e prega para ele, mostrando que não fizeram nada, não, foi Jesus Cristo. Vocês não mataram e tudo, e fez aquela pregação expositiva maravilhosa e acrescentou-se ali 5.000 pessoas, no total 5.000 pessoas se converteram. Mas os sacerdotes ficaram sabendo disso, né? Como nós vimos ontem. E o mandaram prender. Chegou os sacerdotes, os capitães da guarda, do templo, os saduceus, os religiosos. E começaram a interrogar, vem cá, em nome de quem vocês fizeram isso? Ou seja, mandaram prender, eles passaram uma noite na prisão, que já era tarde. Aí no dia seguinte foram interrogar. Aí começaram, em nome de quem vocês fizeram isso? Né? O que vocês têm para falar a esse respeito? Como é que curaram isso? Essa pessoa. Olha a intrepidez de Pedro. Ali diante de todos, ele não titubeou, ele não se acovardou, ele foi homem até o fim. Ele pregou a verdade. Ele disse, olha, visto que hoje somos questionados em relação à caridade, falando, né? De um doente foi curado, nós somos questionados por este motivo. Aí ele fala, então toma conhecimento, presta atenção, e dizer mais ou menos isso. Presta atenção, todos vocês, todo Israel, todo o povo de Israel, todo mundo, que é em o nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificaste. Porém, Deus ressuscitou dos mortos. Ele não teve aquela, foi curou, que Jesus, que não, ele falou logo, falando aquele Jesus Nazareno, que vocês crucificaram, que vocês mataram, foi ele que curou. Foi ele que curou este aleijado. Foi este que fez esse aleijado andar. Foi este que mudou a vida desse aleijado. Eu me encanto com essas pregações de Pedro, essas pregações do Novo Testamento, por isso. Pregações verdadeiras, legítimas, sem preocupações de agradar A, B ou C, mas simplesmente de levar a verdade. Simplesmente com o objetivo de pregar a verdade. Só isso. E foi o que ele fez. Agradando ou não, falou, vocês crucificaram, quem curou foi Jesus Nazareno, foi no nome dele
que esse homem está plenamente curado. Hoje, se acontece uma melhora, uma cura, às vezes uma falsa cura. Ah não, a nossa igreja foi aqui o pastor fulano, o apóstolo, o bispo, que curou? Homem nenhum, ser humano nenhum cura ninguém, denominação nenhuma cura ninguém. Quem cura só é Cristo. Só Cristo cura. Só Cristo tem este poder. Só este não tem poder. Só Ele pode curar. Versículo 11. Este Jesus é a pedra que foi rejeitada por vós, os construtores, a qual foi posta como pedra angular. E, portanto, não há salvação em nenhum outro ente, pois em todo o universo não há outro nome dado aos seres humanos pelo qual devemos ser salvos. Pedro não só respondeu, agora continuou pregando, continuou mostrando, falou, olha, esse é Jesus Cristo Nazareno que vocês mataram, é a pedra angular, e é o único que pode salvar. Não existe nenhum outro nome pelo qual o ser humano pode ser salvo. Nenhum. Não é Moisés, não é Elias, não é Davi, não é Aparecida, não é nenhuma Nossa Senhora, não é nada. Não é nenhum padroeiro, não é santo, não é espírito, não é nada. Absolutamente nada que possa nos salvar. Só Jesus Cristo. E uma outra coisa. Não tente ignorar, não, eu não preciso de Jesus, Deus vai me salvar só através de Jesus Cristo. Jesus Cristo é salvação. Ele pereceu para nos dar vida. A vida está em Cristo. Não existe outro nome. Então, é fantástico, volto a insistir, a maneira de Paulo, de Pedro, né? Pregar de maneira clara, que hoje nós não vemos pessoas pregarem assim. Eu não vejo nenhum pastor ou esses falsos apóstolos, porque não existe apóstolo na nossa atualidade, como a Bíblia nos mostra. Esses pregadores dizer, olha, o pecado leva vocês para a morte. Vocês estão no pecado, não adianta vocês vir aqui para a igreja, não. Nós não vemos isso. Não, Deus está abençoando, Deus está dando. É uma pregação totalmente diferente do evangelho. Aqui ele fica o tempo todo oferecendo bênção. Jesus está curando. Jesus vai te dar fazenda, vai te dar casa. Vai abrir uma porta de emprego, vai fazer isto. Mas não fala, olha, se arrependa. Olha, não fala, abandona o erro. Só Jesus salva. As pregações de hoje não é ensinando, não é mostrando Jesus, não é apresentando o evangelho. Mas falaram um Jesus bonzinho que está distribuindo presente aí para todo mundo. É isso que nós vemos. Versículo 13. Observando a coragem de Pedro e de João, e tendo notado que eram homens simples e iletrados, ficaram perplexos e reconheceram que eles haviam convivido com Jesus. Eles ficaram olhando a maneira como Pedro e João estavam falando de maneira clara ali, com intrepidez, e que eles não eram pessoas semi-analfabetas, eram iletrados, como a Bíblia nos fala. Eles eram simples pescadores. Mas agora eu falo com essa toda intrepidez, perceber, foi que conviveram realmente com Jesus,
viveram ali com Jesus, aprenderam com Jesus. O versículo 14 fala, e além disso, como podia constatar diante de seus olhos a presença daquele homem em pé que fora curado? Nada podia alegar contra eles. E por isso ordenaram que se retirasse do sinédrio e começaram a discutir entre si, argumentando, que faremos a estes homens? Pois todos os habitantes de Jerusalém sabem que por meio deles foi realizado um sinal miraculoso, comprovado, o qual não temos como negar. Todavia, para que isso não se divulgue ainda mais entre o povo, vamos intimidá-los, exigindo que ninguém mais fale sobre este nome. Aí, eles ficaram olhando que não tinham como... Primeiro que era um homem semi-analfabeto, iletrado, e diante deles aquele que tinha sido um aleijado de nascença estava ali curado, normal, pessoa normal, não tinha como negar isso. Não tinha como negar este milagre, não tinha como negar esse sinal. E sem saber o que fazer, mandaram retirar, retira eles daqui da nossa presença. Mandaram retirar para que eles pudessem discutir o que iria fazer, que providências iria tomar em relação a eles. Aí começaram, o que eles iriam fazer? É verdade, houve um sinal grande, miraculoso aí, não tem como negar este fato. Mas como vamos proceder? Como vamos agir em relação a eles? Porque todos os habitantes de Jerusalém sabem que foi através deles que esse aleijado ficou curado. Nós temos que fazer alguma coisa, mas como? Não tem como negar. Então o que eles combinaram? Falaram, vamos intimidar eles, na arte da intimidação, para que eles não falem mais no nome de Jesus. Para que eles não divulguem mais esse Jesus. Intimidar. Eles sabem, quer dizer, que nós crucificamos Jesus, já fizemos isso, eles vão intimidar eles, ameaçá-los para eles pararem de falar também de Jesus. Mas os religiosos ainda hoje continuam com essa arte da intimidação. Nós recebemos hoje, as pessoas intimidam hoje de forma diferente, né? Hoje é nas mídias sociais, e-mail, telefones, uma ameaça velada. Ameaça de toda maneira. Vem até com palavras suaves. Não, você também é um dos nossos, né? Você tem que seguir a corrente. Nosso compromisso é com o Senhor. Não adianta vivermos bem aqui e padecermos por toda a eternidade. Nós não podemos trair Jesus. A partir do momento que eu pregar uma outra coisa, que não for essa Bíblia, que não for esse Evangelho, que não for essa palavra do Senhor, eu estou traindo Jesus, eu estou rejeitando Ele. Não estou falando eu, de qualquer um de nós, todos nós. A partir do momento que você aceita outro tipo de pregação, você ensina, você está rejeitando Jesus. Ah, mas porque fulano falou isso que não interessa. Hoje eu vejo e fico sabendo constantemente de história de pastores que ameaçaram e ameaçam aí as pessoas. Não tem essa não. Se você ficou isso aqui, não pode.
engole, faz as pessoas, enfia para a garganta abaixo, doutrinas estranhas. E faz com que as pessoas aceitem e acreditem nisso. Aí o erro. Então, versículo 18, então, convocando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem, tampouco ensinassem em nome de Jesus. Chamaram eles de volta e falaram, olha, está proibido de vocês falar o nome de Jesus. Está proibido de vocês ensinar o nome de Jesus. O que eles fizeram? Mas, quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, quando nós somos guiados por Deus, nós não tememos a nada. Falamos a verdade, doa quem doer. E olha aqui que Pedro diz aqui, no versículo 19. Contudo, Pedro e João propuseram-lhes, julgai vós mesmo se é justo diante de Deus obedecer a vós mais do que a Deus. Eu sempre falo Pedro, mas sempre aqui a coisa é Pedro e João, né? Mas sempre quando existe duas pessoas em um determinado fato, sempre tem um que fala mais, toma mais à frente. Então, aí, no caso, é Pedro. Então, eles perguntaram agora, Pedro, João, falaram, vem cá, vocês vão fazer uma coisa, vocês vão julgar diante de Deus. Se é justo, diante dele, nós obedecermos a vocês mais do que a ele? Julguem se é justo. Obedecemos a vocês e não a ele. Versículo 20, ele fala, pois não podemos deixar de falar de tudo quanto vimos e ouvimos. Posso deixar de falar tudo que nós vemos e ouvimos. Eles viram, testemunha ocular de tudo que Jesus fizeram. Não podemos nos calar, não, desculpa. Não pregar isso aqui é verdade. É o que nós vimos, ouvimos. Aí, as pessoas falam assim, pastor, mas a sua vida, depois de ir para o Evangelho, mudou muito a sua vida, né? Tem cuidado do Senhor e tudo? Tem, com certeza absoluta. Se eu estou aqui hoje, se eu estou aqui agora, é graças a Ele. Se eu estou vestido, Ele que me deu roupa. Se eu estou alimentado, Ele que me deu alimento. Se eu estou medicado, Ele que me deu os remédios, me deu condição, ter que pagar um médico e tomar os remédios. Se eu estou debaixo de um teto, é Ele que tem condição de ter pago os aluguéis. Tudo é Ele. Então eu vou falar sempre dele. Por isso não. Porque Ele mandou falar de salvação, mandou falar de vida. Ele não mandou pregar o engano, não, para vocês virem. Que Ele vai te abençoar, que Ele vai estar... Ele falou, venha, convertam-se. Ele cuida de cada um dos seus. Ele não cuida de quem está no mundo, como Jesus, nós vimos as orações de Jesus. Ele não ora, Ele não intercede, Ele não cuida de nenhuma pessoa que está no mundo, mas que está nele. Então pregamos o Evangelho. Versículo 21. E os ameaçando ainda mais, os deixaram ir, pois não conseguiram encontrar motivo algum para castigá-los. E o povo estava extasiado, louvando a Deus pelo que aconteceram, pois o homem que se operara aquela cura milagrosa tinha mais de 40 anos. E aí os sacerdotes, os líderes, o sumo sacerdote, ameaçaram ainda Pedro e João ainda mais para que não falasse mais sobre isso, não pregasse. E não tinha como castigar eles ali dentro do povo. Tiveram que deixar eles ir, mas ameaçando.
Eles saíram, porque o povo estava extremamente alegre com a palavra Bíblia, fala, estava extasiado, porque olha bem, aquele homem que foi curado, aquele aleijado, ele tinha mais de 40 anos. Como ele era de nascença, ele era um aleijado de nascença, como aqui nós vimos no capítulo 3, no versículo 2 diz assim: e aconteceu que um homem aleijado de nascença estava sendo carregado para os portões do templo chamado... Então, mais de 40 anos. Ele passou uma parte da vida dele aleijado ali, pedindo esmola, mendigando, sem poder ficar em pé. Então o povo conhecia então, ele direto. Então coisa fora do comum que ele nunca tinha visto. As pessoas glorificavam o nome do Senhor. Versículo 23. Assim que foram soltos, Pedro e João buscaram a companhia dos seus amigos e contaram tudo o que o chefe do sacerdote e os líderes religiosos lhe haviam dito. Ao ouvir esse relato, os irmãos unânime elevaram a voz a Deus e exclamaram: ó Todo-Poderoso Senhor, tu que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que neles existem, e que pelo Espírito Santo, por boca do nosso pai Davi, teu servo, declaraste porque os gentios se enfurecem e os povos conspiram em vão. Os reis da terra se levantam e os governantes se ajuntam em oposição ao Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com as nações pagãs e os povos de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Realizaram tudo o que em teu poder e sabedoria já havia predeterminado que acontecera. Agora, pois, ó Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para proclamarem a tua palavra com toda intrepidez. E estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. E assim que terminaram de orar, tremeu o lugar onde estavam reunidos, onde todos ficaram plenos do Espírito Santo e com toda coragem saíram anunciando a palavra de Deus. Então presta atenção. Os discípulos, Pedro e João, quando saíram de lá, eles foram soltos. Eles foram procurar os colegas lá e contou, falou, aconteceu isso, eles falaram isso, nos ameaçou assim, assado. Aí quando eles falaram isso e contou tudo o que aconteceu, todos eles ali reuniram, glorificaram o nome do Senhor. Glorificaram e dirigiram uma oração ao Senhor, falando, lembrando que o Senhor já tinha dito através de Davi, lá em Salmo, quando Davi disse assim, porque os gentios se enfurecem, os povos conspiram em vão. E assim foi, e agora ele lembrou tudo o que aconteceu com Jesus ali nas conspirações para o prenderem, e falando com o Senhor. Uma oração bonita, como nós vimos. E agora eles clamam no final aqui, que o Senhor falou, olha, tá vendo estas ameaças, como aqui no versículo 29, considera as ameaças dele, que estão nos ameaçando, mas que é o quê? Capacita. Estão pedindo a capacitação, não estão pedindo dinheiro, não estão pedindo bem, socorro, nada, pedindo capacitação, os teus servos para proclamarem a tua palavra com toda intrepidez.
Senhor, capacita-nos para nós estarmos pregando sempre o Evangelho, de forma clara, sem medo, sem nada, com toda intrepidez, com toda sinceridade. Dá-nos condição de pregar o Evangelho. E enquanto isso também estende a sua mão, Senhor, para curar, para realizar sinais e maravilha no meio desse povo, para que eles vejam os sinais, para que tenham testemunhos e mais pessoas sejam curadas. É isso que ele pediu. Não pediu outra coisa, não. Quando eles terminaram de orar, o que aconteceu? Tremeu até o lugar e eles estavam plenos do Espírito Santo. Não estou falando de batismo com o Espírito Santo, estou pleno do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Preparado, o Senhor capacita, quando o Senhor nos dá o Espírito Santo, nós estamos plenos do Espírito Santo, nós pregamos com intrepidez, nós falamos do Evangelho, não tememos a nada, porque o Senhor está conosco. Quem cuida, quem protege é o Senhor. Então, os protegidos do Senhor não passam por luta? Claro que passa. Não vemos as lutas dos apóstolos. Afinal de todos eles perderam a vida. Você vai conhecer a história de cada um desses aqui? Não morreram de velhice, não. Morreram matados, assassinados. Enforcado, crucificado, cabeça para baixo, cerrado ao meio. Todo tipo de coisa. Enforcados. Versículo 32. E da multidão dos que creram, um só era o sentimento e a maneira de pensar. Ninguém considerava exclusivamente seus bens que possuía, mas todos compartilhavam tudo em si. Então, todos aqueles que converteram-se realmente ao Senhor, eles não estavam preocupados ali. Olha a diferença. Hoje as pessoas estão vindo para a igreja, porque eu quero ganhar dinheiro, porque eu quero ter isso, o Senhor me dá isso, o Senhor me dá aquilo. Não, as pessoas aqui se converteram, vieram ao Senhor, não com a intenção de ter nada, não. Ao contrário, tudo que eles se dividiam ali entre eles, todo mundo tinha por igual, ninguém tinha nada mais do que outro, não. Está vivendo todos por iguais. A diferença, e hoje as pessoas, qual que é o chamamento das igrejas? Não venha que Deus vai te prosperar. É tarde da vitória, tarde disso. Antigamente não. Não era preocupação. Versículo 33. Com grande poder, os apóstolos continuavam a pregar, testemunhando da ressurreição do Senhor, e maravilhosa graça, a maravilhosa graça estava sobre todos eles. Os apóstolos não pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Eles continuaram pregando esse Evangelho para todos. Testemunhando, que eles viram testemunhas oculares da ressurreição de Jesus, falando e mostrando com o poder, Espírito Santo guiando. A graça, maravilhosa graça do Senhor estava sobre a vida deles. Versículo 34. Não havia uma só pessoa necessitada entre eles, pois os que possuíam terra ou casas vendiam, traziam o dinheiro da venda e depositavam aos pés do apóstolo, que por sua vez o repartia conforme a necessidade de cada um. Não tinha ninguém passando fome. Não tinha ninguém desesperado. Que ajudavam. Tem fulano BT. As pessoas traziam dinheiro e colocavam aos pés. Não era no bolso dos apóstolos, não. Aos pés dos apóstolos, diante dos apóstolos. E o que ele fazia? Dividia ali para aquelas pessoas que precisavam. Por isso, quando eu critico as denominações, as igrejas, que tem pessoas passando fome, pessoas passando necessidade, pessoas com sério problema de saúde precisando de socorro,
E as igrejas não estão ajudando. Aí vem com história, igreja vem com história, não pediu o povo, nós vamos fazer uma campanha, não pedir a conversa, cara, as igrejas não estão preocupadas em ganhar dinheiro. Vamos olhar o patrimônio dessa Assembleia de Deus. Vamos olhar o patrimônio da Igreja da Graça, da Universal, da Mundial. E vamos olhar quantas pessoas estão passando fome, têm necessidade. E eles vão lá pedir alguma coisa, eles vão falar assim, não, vamos orar para Deus te ajudar. Ou então, ou não, vamos pedir os irmãos aqui para arrumar a cesta básica para ajudar. Porque eles mesmos não fazem. Sou melhor do que ninguém, não é mesmo? Porque nosso ministério, a nossa igreja é pequena. Mas com certeza absoluta, eu te garanto que não tem ninguém passando fome. Que não tem ninguém com necessidade. Porque se tiver, e se eu ficar sabendo, chegar ao meu conhecimento, na mesma hora nós tomamos providência. Tem pessoas que vêm ao ministério, entram em contato com o ministério sem ser, ou vê-lo sem nada. Sem ser nada. Passando necessidade, pedindo socorro. Nós providenciamos. Eu só mando averiguar se é verdade, porque não conhecemos, não sabemos o que é. Geralmente, dá um jeito de investigar ali, saber se é verdade, tem todo o nosso apoio. Porque o Senhor manda. É o que o Senhor manda. A igreja do Senhor é assim. A igreja não é eu querer dinheiro, ganhar dinheiro para ter isso aqui, não. É mais para fazer aquilo que o Senhor manda. Amanhã nós falamos mais. Nós lemos hoje o Atos dos Apóstolos até o Atos 4, até o versículo 35. Amanhã daremos continuidade ao versículo 36. Só ficou faltando 2 versículos para concluir o capítulo 4. Mas tá bom. Todas as dúvidas nós esclarecemos na Bíblia. Por isso todo tempo eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenha um bom dia.